Tudo bem? So who has the first question? Ok. José, é difícil ficar perto dele para uma semana inteira. Is it difficult to be near Conor for a whole week? Sim, não só dele, mas de qualquer nosso adversário, né? Eu acho que a gente sabe que vai ter que se filtrar, lógico, e pelo fato de eu não ter amizade com ele, não ter contato com ele, então é difícil sim, mas eu acho que isso é parte do nosso trabalho. Não só eu, mas todos os atletas sempre ficam um pouco, sim, vamos falar, tipo, mais distante do adversário, nessas horas. It's difficult. I try not to get close to him because he's not a friend of mine, but this is my job. But especially with him, it's kind of difficult because he's a joker. He's kind of awkward. All the things that he talks about me. So, but this is my job. I have to do it. E ele fala muito, he talks a lot. Mas acho que ele é maligno ou só que vendendo endereços? Do you think he's mean or that he's just selling tickets? Então, não sei se ele está querendo promover ou não. Acho que o jeito dele sempre foi esse, falando. Não sei se ele é maligno ou não, não sei se ele tá fazendo isso por mal, mas se tá ou não tá, para mim isso pouco importa. Importante é que eu sei o que eu tenho que fazer e isso que importa para mim. I really don't care if he's mean or not. I'm just doing my job and I'm here for it. Ele disse que viu medo nos seus olhos. He said he saw fear in your eyes. Não é verdade? Não, nem um pouco. E sim, eu vejo medo no olho dele. É por isso que ele procura falar, ficar tentando tirar essa atenção. A minha nunca vai ter medo. Eu vou chegar lá e vou vencê-lo. I'll go there and beat him. He's trying to drive the attention to another place. He's the one that is joking. He's the one that is afraid of me, actually. E ele disse que você já quebrou no seu mente. He said that you've already broken mentally. Nunca essa mente está quebrada. Não é à toa que por isso que eu sou campeão até hoje. Never. That's why I'm the champion until now. E cada vez está pensando em que tenho que proteger o que é meu, I have to protect my belt, ou cada vez está ganhando o cinturão de novo, or every time I'm winning the title again? Sim, geralmente é um pouco dos dois. Eu sempre a próxima luta para mim é a luta mais importante da minha vida. Então é como eu estivesse protegendo também uma coisa que já é minha, ganhando de novo. Mas lógico, isso tudo é uma nova história. Eu sempre preparo para defender o que é meu, que é o meu cinturão. Both. Actually, I always think that the next fight is the most difficult fight in my career, and I want to protect what is mine, and this belt is mine, so that's what I'm doing. E essa luta é o mais grande? This fight is the biggest, you think, for you? Para mim a luta sempre vai ser mais grande, não importa o que aconteça. Eu sempre preparo para isso e espero que sim, espero que essa seja mais grande, não só do peso, mas sim de todo o UFC. I always face this as my most important fight, and I don't want people to see this just as the featherweight most important fight, but the UFC most important fight. E aí também disse que você tem o cinturão por muitos anos, you've had the title for a lot of years, e quando você está lutando tem padrões, you have patterns, e ele é desconhecido, he is unknown. É verdade? Não entendi muito bem, Can you repeat the question? Ele disse que você luta com padrões, you fight with patterns, e ele sabe o que está acontecendo quando está lutando. He knows what's happening when you're fighting. Mas ele é desconhecido, he is unknown. We don't know how he fights. Ela quer dizer que ele sempre traz uma surpresa. Você luta do mesmo jeito sempre. Então, vou falar que não luto da mesma maneira assim. Eu sou como você me falou, né, do Bruce Lee, que era como água, eu me adapto a qualquer coisa. Então, não é surpresa que eu tenho, não é o jogo que eu faço, eu me adapto ao meu adversário. Se ele tem coisas boas para mim, eu tenho melhores ainda para ele. Actually, as Bruce Lee says, I'm like water. I adapt myself to my opponent, and I always bring something new for my fights. And if I'm doing something as the same way I was doing before, it's just because the opponents are the same. That's just it. Mas ele é habilidoso, não? He is talented. Há coisas que ele faz bem, things that he does well. Do you see anything he does well? Ele pode fazer o que for, ele pode ter habilidade de que for, mas nunca será igual a mim. Então, para mim, pouco se importa se ele é habilidoso, se ele tem talento ou não. Para chegar a mim é muito difícil, isso não tem, só existe eu.
He can have any ability, but he will never be the same. He will never be like me. He can do whatever he wants. I will be him anyway. Is this the biggest fight in your career? É a maior luta da sua carreira? Sim, sim, eu considero também. Eu acho que eu sempre falei, nunca para mim eu destaco uma luta, assim, todas. Todas é a mais importante. Hoje essa é a mais importante. Amanhã vai ser outra mais importante. Para mim sempre eu considero assim. Eu acho que é esse pensamento que me faz ser o campeão que eu sou hoje. Today is the most important fight. I consider that's what drives me to be the champion and be where I am. So yes, I consider that as my most important fight. In any way, do you appreciate the hype and attention Conor McGregor has brought to this fight? For the first time, like the featherweights are being given the top billing over a higher weight class than the welterweights for this card, and this will probably be the biggest money fight of your career. O fato dele promover tão bem e trazer atenção para os pesos, penas, o que você acha disso? Acho ótimo. Acho que, querendo ou não, todo mundo já estava um pouco normalizado pelo fato de eu estar dominando a categoria, então surgiu ele falando, isso sim chamou a atenção bastante, então acho ótimo também que dá uma movimentada na categoria. It's great to have a joker like him that calls the attention of all the public to the division. And so yeah, this is one of the things that I admire on him. Jose, we asked Conor about the tension between the two of you and how it's potentially the most heated tension between two featherweights ever. Do you feel that there's genuine tension there, and is this opponent the most disliked opponent you've ever had? O cara que você gosta menos, realmente existe essa tensão que todo mundo está vendo? Não, acho que para mim não tem tensão nenhuma. Toda a mesma maneira se vê. Aí a minha semana que estão filmando, eu considero que seja normal. É a mesma maneira que eu sempre fiz, então não vejo uma coisa diferente. Eu acho mais já pelo lado dele de ele ficar falando, insinuando coisas, então todo mundo pensa que está vendo uma coisa muito grande. Lógico, para mim eu sempre vou respeitar qualquer um. Se passar do respeito, para mim sim, aí muda as coisas. From my side, there is no tension. I think there is attention on his part because he's talking so much that calls the attention of everybody. That's why people think that we are having a tension between us. But from my side, I don't care. He's like any other opponent, and that's it. How do you remain composed and focused when you have somebody who's so vocal and talks so much trash, so to speak, about you as a champion, as a fighter, as a person, and things like that? What do you do to just kind of focus on the fight and not let any of that get under your skin or in your head? Como que você se mantém focado com um cara falando tanto como ele? Então, praticamente eu nem ligo porque ele fala. Eu acho que já outros adversários que eu já tive na minha carreira também já falaram bastante, então com isso eu já sei lidar, eu fico bem tranquilo, que eu sei que não passa disso, não vai passar de uma falação, então não tem, para mim isso não tem ganho nenhum. O que é importante que eu foco e mentalizo é assim no meu treinamento e no dia da luta, aí sim que eu tenho que estar ali e fazer o que eu tenho que fazer. I'm old school. Other opponents already did that before. I'm just going to be focused on my next fight, and when I get into the octagon, I will do whatever I want. I need to do is just beat him. O Conor tem se comportado até agora na viagem? Sim, ele sempre fica falando, né? Quando a gente tá junto, quando ele me vê, ele fica falando e fala muita coisa em inglês também, sendo que, porra, nem ligo pra isso, principalmente eu não entendo, né? Eu vi que o cara aprendeu a falar um pouco de português, né? Ele tá tentando falar, mas mesmo assim, não dá nem pra entender, né? O que ele tenta falar é a mesma coisa se eu querer falar muitas coisas em inglês também. Vai ficar uma coisa bem difícil de entender, né? He tries to say, Conor tries to say a lot of stuff, but I don't understand English, so I don't care at all. Do you think he earned the title shot because his abilities, or is all the trash talk that he does during the meeting? Você acha que ele conquistou essa disputa de cinturão com você porque ele é habilidoso? Ou Meio. Com certeza falando muito. Eu acho que se ele poderia ser habilidoso como fosse, ele estaria lá atrás ainda, como muitos têm ali, e não tiveram a oportunidade de estar disputando o cinturão. Mas pelo fato de falar, de chamar a mídia, isso tudo, isso aí provoca uma coisa muito grande. Então chama a atenção de todos e todo mundo se interessa por isso. Half and half. I think that if he has abilities, another fighters also does. So I think that another fighters are in front of him in this line. But as he speaks that much and he calls the attention of the public, he is now number one to face me. Se eu for olhar, lógico, respeitando, que é um grande atleta também,
O Charles Sonnen ganhou muitas coisas, disputou cinturão embaixo, em cima, fez casa, fez tudo, se promovendo, falando. E então isso chama bastante atenção. I respect Chael Sonnen a lot, but he got so many fights talking. So I think that is the same thing that is happening right now. Em vez dessa luta, gosta mais de uma luta contra Chad Mendes de novo? Would you rather fight Chad again than fight Conor? Então, o Chad Mendes, com certeza eu vou ter que lutar com ele de novo. É um cara muito duro, é um cara que eu sei que vai chegar e vai vencer seus adversários. Eu sei que futuramente ele vai estar no caminho de novo pelo cinturão. Mas, lógico, meu passo agora, o próximo passo é o Conor. Então, eu vou chegar e vou vencê-lo. Aí sim, depois a gente pensa no próximo passo. I'm 100% sure that I'll face Chad in another opportunity because he's a very good fighter. But for now, I'm focused on Conor McGregor, and we are going to face each other, and Chad is going to probably face another fighter, and then we'll meet in a near future. What did you think of the reception the Brazilian fans gave Conor when you were both in the press conference last weekend? O que você achou da recepção que o Conor teve no Brasil semana passada? Depende, onde que a gente estava junto. Não, no press conference. Então, a recepção é de um país que é apaixonado pelos seus ídolos. Não tem torcida igual em lugar nenhum do mundo, igual tem no Brasil, né? Então, eu já esperava aquilo, já sabia que ia ser daquela maneira, que ele não ia conseguir nem dar uma resposta sequer. I was already expecting that he was not able to give any answer up in the stage because Brazilians are the most passionate people in the world, and they love their idols. I know I'm an idol, so they didn't even let him the chance of answering any question. And was your suit like an homage to Tony Montana's Scarface at that press conference? Sorry? What the suit he was wearing, was it an homage to Tony Montana's Scarface? I didn't get it. Can you? E o quê? I didn't get it, the question. Ele falou que se eu sou o Tony Montana, do filme... Sim, pô, exatamente isso mesmo. Eu procuro sempre incorporar o homem. That's it. I try to play the Do you have to listen to Spanish in order to get some questions in Spanish? Do you have Yes. translator in Spanish? Rafael Coraça is here. He can translate. He can speak Spanish. Rapidinho, o Conor falou que os irlandeses vão fazer mais barulho que os brasileiros em Las Vegas. Acho que isso eles sempre vão também, né? Tem uma torcida boa, mas igual a do Brasil não tem. Essa torcida brasileira nunca vai ser barrada por ninguém, em lugar nenhum do mundo. Irish friends are really great, but nothing compared to Brazilian fans. Spanish. ¿Me podrías decir tu opinión de McGregor y cómo te estás preparando para esta pelea? Então, ainda estou no início da preparação, mas pode ter certeza que eu vou estar muito bem preparado, vou me preparar bastante, como fiz de todas as lutas. Então, é isso que é meu pensamento nisso agora. Agora eu estou cumprindo uma agenda que eu tenho que cumprir, como qualquer outro lutador que tem que fazer o tour, mas quando eu estiver na luta, pode ter certeza que eu vou estar 100% preparado. Estou con la cabeza en la preparación, estoy pensando en preparación. Ahorita estoy haciendo el tour, que hay que hacer como todos los peleadores, pero en la fecha de la pelea yo estar listo para la pelea, estaré muy bien. Can you get English in that? Yeah, I didn't get No, okay. ¿Qué tan importante es la audiencia hispana de Las Vegas, de Los Ángeles, de esta área, para ti, para esta pelea? Sim, eu conto sim. Não, até esqueci a palavra. Perguntou se Então, a audiência, isso me chamou bastante atenção, principalmente para o povo mexicano, onde eu tenho um carinho muito grande, onde que eu cresci vendo lutadores mexicanos boxeando. Então, no começo também, quando eu cheguei aqui lutando no WC, todo mundo achava que eu era um mexicano e me chamava de José. Então eu conto com a audiência, com a torcida de todos que estejam ao meu lado me apoiando no dia da luta. I count of every support that I have from Mexico. People admire me since WEC, and I hope they cheer for me in the next fight. Next month is going to be... Translation He needs to in Spanish. Sí, perdona.
Sí, cuando llegar aquí me llamó mucho la atención por los hinchas, por mí. Y yo creo que cuando llegué todos me hallaron que yo era mexicano y me llamaron de José. Y estoy muy contento de tener tantos hinchas por mí acá desde México, en todas las ciudades que hablan español. So next month is going to be 4 years since your first title defense. Which is going to be this is the biggest fight, the hardest fight you've been having defending the title? 4 anos que você está no UFC, você encara que essa é realmente a luta mais difícil de cinturão para você? Para mim sempre é uma luta muito difícil, mas essa eu não considero difícil. Sim, foi difícil, foi a primeira defesa que eu fiz, onde foi no Canadá contra o Mark Hominick, em 55 mil pessoas presentes, e eu estreando no evento. Então essa sim eu considero que foi um grande show, uma luta muito difícil da minha carreira. Essa é apenas mais uma. Se torna difícil para vocês, pelo fato de ele estar falando bastante, mas para mim, como lutador, não vejo essa luta como todos estão vendo. I don't see this fight as everyone is seeing this. He's just another opponent. I would highlight my fight against Mark Hominick as the most difficult fight in my career because I was in front of a crowd of 55,000 people and it was my first fight. So this is difficult. I don't think that my fight against Conor McGregor is going to be a difficult fight at all. Estava enferma, right? That week? Estava enferma contra Mark Hominick? Sim. Principalmente então teve muitos problemas e lógico, eu era mais novo ainda e estava começando, então nisso sim eu tive um pouco mais de preocupação e respeito, mas graças a Deus deu tudo certo. This was just another challenge that I have at that time because it was my first time fighting for UFC and I was sick and I had a lot of challenges, but I highlight that fight as the most difficult. Jose, McGregor said that he doesn't see a quality in you as a fighter and that you were given the belts. How do you respond to that? Ele não vê qualidade em você e que é fácil tirar o cinturão. Como que você vê isso? Vejo ótimo, assim que eu gosto, que pensam. Exatamente, mas quando chega lá dentro, eu vejo a pessoa mudando completamente, abrindo os olhos, ficando com medo, e eu indo para cima e vencendo. I love when my opponents think like that, and when I get into the cage, into the octagon, he's going to fear, he's going to look in my eyes and I'll move forward, I'll go straight to him and beat him and he's going to be afraid, so let him think whatever he wants to think. And on one of the embedded episodes, you were talking about how you respect all fighters. Does Conor McGregor have an exception? Do you respect him too, or do you not have any respect for him? No Embedded você fala que você respeita todos os lutadores. O Conor é da mesma forma? Sempre vou respeitar. Foi assim que eu fui criado. Eu respeito a todos, diferentemente de qualquer pessoa. É diferente se eu gostar ou não gostar. Mas o respeito eu aprendi assim, eu vou sempre ter esse respeito comigo. Vou respeitar não só porque ele fala bastante, sei o quê. Mas eu sei que isso é um trabalho também para mim. Então eu tenho que respeitá-lo. É assim que eu sei que por isso que eu vou chegar e vou vencer. This is my job, and I will respect him anyway. I always respect the other fighters, and I was created like this. I learned like this. I'm a truly mixed martial arts athlete, so I respect all of them, even if he talks a lot. Do you have a prediction for Chad Mendes versus Ricardo Llamas, since that's next week? Arguably a title eliminator fight, and the winner could be fighting you for the title again, and you've beaten them both. O que você acha dessa luta entre o Chad e o Lamas e se você acha que o vencedor pode te enfrentar? Então eu acho uma ótima luta, mas eu vejo o Chad um pouco na frente do Lama, não desrespeitando, mas eu acho que ainda não, né? Eu acho que já o Chad vencendo a luta é muito difícil chegar e botar ele de novo comigo pela terceira vez. Então eu acho que ele vai ter que caminhar um pouco mais ainda. I respect both fighters, but I see Chad a little bit ahead in front of Lamas, and I think that if he's going to win, and he's not going to face me immediately because he already fought me in October, so I see him doing another fight before facing me. Seu amigo Leonardo Santos ganhou na semana passada. Você está cheia de orgulho, não? Full of pride for Leonardo Santos won his fight. Sim, lógico, né? É um cara que eu tenho um carinho muito grande pelo fato que
no começo da minha carreira ele me ajudou bastante, então eu tenho um amor muito próximo por ele e fiquei muito feliz de estar aqui. Pude estar na sexta-feira com ele e na luta eu sabia que não ia estar, mas graças a Deus ele pode chegar, lutar e vencer e poder dar uma tranquilizada para ele. I love Leo, and he is with me since the beginning of my career, and I was happy that I was able to be with him at the weigh-ins before traveling to the World Tour. And thank God he did great. He won this fight, and now he can feel comfortable in UFC. E quando vocês estavam mais jovens, when you guys were a lot younger, ele se ajudou muito, right? He helped you a lot. Muito. No começo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, sim, é um cara que sempre à noite deixava um dinheiro para me comer no outro dia. Então, não só na parte financeira, mas na parte de treino também. Ele pôde estar sempre me ajudando até hoje quando eu preciso. Ele sempre está do meu lado, me passando a experiência que ele tem. Leo Santos helped me a lot when I didn't have what to eat. He used to let money for me in the end of the night so I could grab some food and have it. And not just about this, but all the training stuff, he helped me a lot. And all the experience that he has in Jiu-Jitsu, he was a truly trainer. E vocês, seus brasileiros, têm campeão novo, no Rafael dos Anjos, que vença. You have a new champion, a Brazilian champion. Então, achei ótimo, né? É um cara que vem subindo bastante e estava querendo muito já vinha demonstrando, vencendo todos os desafios e eu fiquei muito feliz por ele ser o mais novo campeão, mas não só por fato de ser campeão, mas o primeiro brasileiro a conquistar esse título nesse peso. I'm truly happy about him winning this title, not just because he won the title, but he's the first Brazilian winning the lightweight championship. And another thing is that I support him a lot, and I could see him all the challenges that he went through before getting this belt. E que pensa sobre o Anderson, as coisas que estão acontecendo com Anderson Silva? What's happening with him? What do you think of that? Primeiramente, eu não sei o que se passou, né? Então é difícil chegar e falar. Não tive uma conversa com o Anderson ainda. Mas para mim ele continua sendo o mesmo campeão de sempre. Para mim ele é o campeão. Não importa o que ele fez. Eu acho que para ele, na cabeça foi dele muito difícil o que ele passou. Ele ficou um ano sem lutar, afastado pelo acidente que ele teve. Então muitas coisas passam pela cabeça de um lutador. Então eu não vou crucificar se ele estava certo ou errado o que ele fez. E sim, para mim, eu sempre vou estar no lado dele. Isso que é importante para mim. I don't know what happened. I will never judge Anderson. He stayed 1 year without fighting. He went through serious injury, but I'll never judge him in any way. He continues being my champion. McGregor said that he feels like it's Brazilian culture to take performance-enhancing drugs. How do you feel about that statement? Quando eu disse que é uma cultura brasileira se dopar, o que você acha disso? Já que é uma cultura brasileira, por que a gente não passa pelo teste toda hora também nessa luta? Eu vou pedir isso, então eu quero tanto eu quanto ele ficar sendo testado praticamente quase toda semana e assim a gente vai ter a prova de chegar e falar. Para ele é muito fácil ele chegar a falar uma coisa sem saber de porra nenhuma. Eu sei que ele sempre se dopou. Não é à toa por isso que ele bate esse peso. Se ele fosse limpo, ele não estaria lutando nesse peso. Então ele sabe muito bem disso, ele está tentando jogar uma coisa para os brasileiros, sendo que no país dele não existe nenhuma comissão atlética, não existe nenhum controle rigoroso para ele chegar e falar uma coisa dessa. He's the one that takes these substances. That's no surprise in why he has this. He fights in this weight class, and in his country they don't even have a commission to put rules on this. And something that I'm going to do, I'm going to ask the doping test every week. I want him to be tested, and I'm here to be tested too. So I'm going to prove that I'm the one that is clean. Tem muita gente falando que muitos campeonatos vão voltar para o Brasil esse ano. O Rafael agora ganhou do Pets, e aí daqui a pouco tem você, vai defender o cinturão. O Fabrício vai lutar agora com quem? Também o Renan vai lutar de novo. Quando eu tive de achar que ele está... Como que o Renan está dando? Então, o Renan tá muito bem. Está se preparando como fosse a luta da vida dele, né? Então, eu espero sim que ele vença, que ele chegue lá, que ele possa demonstrar toda a habilidade que ele tem e que ele possa reconquistar esse título que é dele. Renan is preparing himself for the fight of his life,
and he's training a lot. And the only thing I desire is that him to go there and get this belt back. Essa luta foi quase ficado em Ireland. This fight was almost in Ireland, mas ficará no Vegas. Quem gosta mais? Which one do you like more? Pra mim eu não vejo problema nenhum. Se fosse onde tivesse de acontecer, esse eu deixo na mão do Ultimate, então eu fiquei muito feliz. Ele está em Vegas. Como eu falei, sempre é um palco de grandes lutas, onde que eu vi grandes lutas acontecerem, então eu fico muito feliz em Vegas, que eu sei que a minha torcida vai estar presente lá, o povo brasileiro eu sei que vai estar presente, e para mim eu fico feliz por isso. I really don't mind where this fight is going to take place, and I leave this in the hands of the UFC, but I'm glad that it's going to happen in Vegas because it's the city of the fights where we have the possibility of having all of the Brazilians that wants to watch this fight there, and so that really makes me happy. Jose, how far do you think you're from being the best pound for pound in UFC? And also, how proud are you about holding that belt? Do you ever think about the day when you're not gonna be the champion? Quão orgulhoso você é de segurar esse cinturão? Você pensa sobre quando você não for mais o campeão e quão perto ou longe você acha que você está em ser o melhor peso por peso do mundo? Então, sobre ser o melhor peso por peso do mundo, para mim eu sempre me achei o melhor. Não de respeitar ninguém, mas eu sempre tive isso na minha cabeça de ser o melhor do mundo. Hoje em dia, para mim, eu me considero assim. Eu respeito o ranking, eu respeito qualquer coisa, mas na minha cabeça eu não vejo eu além do primeiro lugar. E eu estou ainda numa fase crescente da minha carreira, então eu tenho muita coisa ainda a fazer e sei que isso aqui vai permanecer comigo até eu chegar e me encerrar a minha carreira, assim como o Georges St-Pierre fez. Então isso para mim, eu vejo um espelho e espero um dia poder fazer ainda e passar isso. I respect all the fighters, I respect the ranking of the UFC, but I see myself as the #1 pound per pound of the world. And it's really important to keep this belt, and I see myself increasing and getting better and winning fights, and I'm sure I'm going to retire with the belt as Georges St-Pierre did. Pensando em subir aos pesos leves, you thinking of going to lightweight? Então, já tive com esse pensamento muito já, mas hoje em dia eu fiquei mais tranquilo pelo fato que quando a gente foi conversar sobre isso, a conversações não foram boas para mim, então isso me deu uma esfriada, mas lógico, vamos passo por passo. Eu já tenho que dar um passo agora e assim que eu vencê-lo, aí sim eu vou pensar, sentar com todo mundo e ver o que é melhor para nós. I would say step by step. I already thought about that before, but in the conversations that we had with the UFC, I was not getting too much benefits. So I just want to keep myself in the featherweight for now, and then in the future think about that. Batendo o peso não é difícil? To hit this weight isn't too hard? Bater peso sempre é difícil. Ficar sem comer, ficar fazendo dieta, essas coisas é sempre muito difícil. Então, mas lógico, é o nosso trabalho, então eu tenho que aceitar isso. Mas lógico, se a gente subisse também, seria bem mais fácil. It's always difficult. If I was in the lightweight, it would be much easier. But this is our job. We have to go through the difficult part, and of course, stay without eating is a very difficult part. Are you enjoying all this promotion the UFC is giving in this whole media tour, and why do you think it took so long for the UFC to do something like this for you? Você acha importante toda essa promoção que o UFC está fazendo e por que demorou tanto tempo para uma luta ser promovida dessa forma? Sim, acho importante. Sempre grande luta tem que ter uma promoção muito grande como essa, que todo mundo está falando, que pode ser a maior da história. Então eu acho válido fazer essa produção toda e não sei porquê, mas isso aí cabe ao UFC decidir o que eles têm que fazer para promover uma luta. Geralmente sempre viajei, sempre fiz um tour, mas não como esse, lógico, pelo fato da proporções ser maiores dessa vez. UFC sees this fight as the biggest of the history, so I just accept that we really want, that we really need to promote this. I always did promotion for my fights, never something like this, but I'm happy that we're doing and that everybody's seeing this as the hugest fight of the all times. You've complained in the past about how much you've gotten paid by the UFC. Is it safe to say there won't be much complaining after this fight? Você já reclamou do quanto você ganhava do UFC? Muito. E você acha que você vai reclamar depois dessa luta? Sempre vou reclamar. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu ganho. Eu sempre quero mais. Eu acho que isso é um direito meu.
E eu trabalho muito para isso. I will always complain. This is the right that I have, and I always want more. Always want to earn more, and this is the right that I have. So I'm going to continue doing this. You mentioned that you want to see McGregor tested every week. Would you subject yourself to the same testing? And also, having said that, do you feel that there is a concern about there potentially being steroid use by your opponent? Você falou que você quer que o Conor também seja testado. Você se colocaria na mesma posição também de ser testado? Mas é isso que eu falei. Eu quero sim, tanto eu quanto ele. A gente, se for preciso, traz alguém da comissão de Las Vegas e leva para o Rio de Janeiro toda semana. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Eu quero sim os dois sendo testados. Não estou me escondendo, não quero me esconder em qualquer coisa. Eu quero que os dois sejam testados, tanto eu quanto ele, ao mesmo tempo. Assim que eu estou testado agora, é a mesma coisa que aconteça com ele. I put myself in a position of being tested every week too. I don't have any problem in this. They can send whoever they want to Rio de Janeiro to test me, and I don't see any problem. I want to prove that I'm clean for this fight, and if he's not, it's a problem of him. How about 2 more questions here? Conor predicted that he would finish this fight within the first 4 minutes of the first round. What are your thoughts about this? Do you think this will be you'll end this fight early, or do you think it'll go longer? O Conor falou que ele prevê que vai terminar essa luta no primeiro round em 4 minutos. O que você acha disso? O que você prevê também? Eu prevejo uma vitória minha. Não interessa como seja. Se seja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto. Isso para mim eu tô pouco me lixando. O que eu sei que vai acontecer, que eu vou continuar sendo campeão. I don't care about what he say. I see myself winning this fight, and I don't care if it's going to happen in the first or the 5th round. I know that I'm going to keep this belt for a long time, and that's it. Is this press tour, has it taught you anything or put your championship into a different perspective, having this kind of limelight and being the biggest kind of spotlight on you? Te ensinou alguma coisa? Essa tour te coloca numa posição diferente de estar nos holofotes? O que você acha? Tá nos holofotes sempre ótimo, né? Tá na mídia, isso é ótimo, mas não vejo isso como ensinamento, eu vejo mais como uma parte do meu trabalho, onde que eu tenho que procurar mais, me divulgar mais, né? Me vender mais. Isso que eu acho importante. I didn't learn anything with this world tour. I mean, I know that it's very important to be in the media, to be talking to media, and I always knew this. This is something that is going to happen more in this world tour, but I always knew that it's something important for the UFC and for me. Okay. Thanks, gang. Thank you so much. Thank you. Oi. Scarface, pô. Tô mandando filme, pô.